Autoridades, senhoras e senhores, bom dia. O cerimonial pede a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou colocá-los no modo avião. Daremos início à solenidade em homenagem e entrega da comenda Medalha Mérito Ambiental Otávio Brandão à Associação Progestão de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica de Coruripe, AGER. Convidamos para tomarem assento à mesa de honra desta sessão solene as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Cunha, propositor desta solenidade. Senhor Alex Gama, presidente da Associação Progestão de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Coruripe, AGER. Excelentíssima deputada estadual Jô Pereira. Senhor Vladimir Caramori Borges de Souza, presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos e também professor da Universidade Federal de Alagoas. Senhor Geraldo Gomes de Barros, presidente dos últimos mandatos da AGER. E também o senhor Márcio Barbosa, representante da Universidade Federal de Alagoas. Convidamos as autoridades e convidados presentes para que, em posição oficial, possamos ouvir e entoar o hino nacional brasileiro. Símbolo, o lábaro que ostentas estrelado,
forja luta, pretende quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Neste momento, o excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Cunha, propositor da homenagem e entrega da comenda Medalha Mérito Ambiental Otávio Brandão, à Associação Progestão de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Coruripe, AGE, procederá à abertura desta sessão solene. Bom dia, senhoras e senhores. Quero dizer que estou muito feliz em recebê-los nessa casa, que é a Casa do Povo, e declarar aberta essa sessão solene em homenagem à entrega da comenda Medalha Mérito Ambiental Otávio Brandão, à Associação Progestão de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Coruripe, AGE. E devolvo ao cerimonial para a sequência. Cumpre-nos ainda agradecer a presença das autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além dos dirigentes de instituições privadas, membros de organizações não governamentais, representantes da imprensa e de outros segmentos sociais, bem como servidores desta casa e telespectadores da TV Assembleia. Vamos registrar também a presença do senhor José Valdir Melo, presidente da ONG Ecomang Coruripe, o senhor Luzenilton Moraes de Brito, da usina Coruripe, analista ambiental, a senhora Leda Gomes de Barros, avó do homenageado, a senhora Josefa Adriana Cavalcante, vice-presidente do Comitê Rio Coruripe, a senhora Maria Elza Messias, secretária executiva do Comitê de Coruripe, o senhor José Eléias, proprietário rural de Coruripe, o senhor Eduardo Tenório Santos, secretário de Meio Ambiente de Itaquarana, o senhor Roberto Santos Rocha, subsecretário de Itaquarana, e também o senhor José Leite Pereira de Barros, empresário da Engenharia Pereira Barros, o senhor Arthur Lira, representante da SEMAR, a senhora Cláudia Buarque, também da SEMAR, e Juarez Gomes de Barros e Miguel Nogueira, também presentes hoje. Neste momento, o excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Cunha irá fazer uso da palavra. Novamente, bom dia. Eu quero começar saudando a mesa, cumprimentando o senhor Alex Gama, presidente da AGE, que é a Associação Progestão de Recursos Hídricos do Rio Coruripe, cumprimentar o senhor Geraldo Gomes de Barros Neto, também foi presidente nos últimos anos da AGE, Geraldo, que é um amigo de longa data, cumprimentar o senhor Vladimir Caramori Borges de Souza, presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, e também o senhor Márcio Gomes Barbosa, representando aqui a UFAL. E fico muito feliz em iniciar essa sessão solene em companhia de uma grande parceira que eu tenho aqui no dia a dia na Assembleia, a deputada Jó Pereira, também uma grande defensora da área hídrica desse Estado. Então, semana passada já dividimos essa bancada, está quase igual o Jornal Nacional aqui, né, Jó? Dividindo aqui a bancada, mas com muito prazer eu tenho ao meu lado uma deputada também muito combativa. E gostaria, senhores, primeiro de externar minha alegria e protocolarmente falar que esse momento ele é muito mais que uma fotografia, é um momento em que serve para reconhecer o trabalho sério de pessoas que querem o bem desse Estado. Então, ao ter proposto, há cerca de 1 ano e meio atrás, essa comenda, e não é fácil um processo tramitar dentro dessa casa. Então, quando se chega nos finalmente, que é justamente nesse momento de puxar a fita, digamos assim, e vejo os senhores aqui, que são pessoas empenhadas, não só quem está aqui sentado, mas quem está ali do outro lado, empenhada em defender algo que às vezes só tem preocupação quando já se é tarde demais, ou então em época de eleição, ou então em época de catástrofe, que é justamente a área ambiental.
Então, essa casa tem uma comenda que é entregue uma vez ao ano para quem, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tenha contribuído com a área ambiental do Estado de Alagoas. E, com certeza, a AGE preenche todos esses requisitos. E, sendo assim, de uma forma protocolar, eu vou falar um pouco o histórico da Associação Progestão de Recursos Hídricos, aqui em Alagoas. Em 1999, o rio Coruripe estava passando por mais uma de suas secas, a produção agrícola mínima, a economia regional em baixa e o povo apavorado. Foi nesse cenário que nasceu o Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Coruripe, uma das tantas histórias de superação e sucesso pela união de esforços da sociedade em busca da sustentabilidade econômica e ambiental. Anos depois, veio a Associação Progestão de Recursos Hídricos, para servir de secretaria executiva do comitê. O projeto Record, Restauração do Rio Coruripe, que é exemplar para Alagoas e para o Brasil, é uma cria derivada desse processo de construção coletiva. Após aquele ano de seca severa, quando o baixo rio Coruripe chegou à vazão próxima de zero, as usinas de açúcar e álcool da região, os plantadores de cana-de-açúcar e demais agricultores, a sociedade civil organizada, bem como as administrações municipais e o governo estadual, reuniram-se para discutir o problema que viviam e quais atitudes deveriam ser tomadas para minimizar os efeitos adversos desse fenômeno natural. Nascia assim o primeiro Comitê de Bacia Hidrográfica de Alagoas. Estudos foram contratados pela iniciativa privada e pelo governo do Estado, culminando no Plano Diretor de Recursos Hídricos da região hidrográfica do Coruripe. Houve uma primeira audiência pública na cidade de Palmeira dos Índios, onde estão localizadas as nascentes do rio Coruripe, e uma segunda na cidade de Coruripe, Foz do Rio. No dia 20 de abril de 2001, no auditório da Câmara dos Vereadores, um grupo representativo da sociedade propôs a criação do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Coruripe. Acredito que muitos dos senhores estão lembrando de todo esse tempo, as cabeças estão balançando aqui e acompanharam de perto todo esse nascimento. E aqui eu quero destacar um marco da atuação do comitê, que foi a aprovação da licença ambiental da barragem Coruripe 1, com participação ativa nas atividades de definição do traçado da área de preservação permanente do entorno do lago, bem como da audiência pública para o licenciamento ambiental. Então, tenho certeza que essas batalhas são etapas. Há pouco estávamos falando de uma outra barragem com o Geraldo, que há necessidade e as dificuldades encontradas para fazê-lo acontecer, mas tudo é passo de uma construção. Então, vocês já foram importantíssimos em um momento anterior, como com certeza teremos mais à frente outras histórias vitoriosas para contarmos. A partir da AGE, as atividades do comitê têm alcançado a cada dia melhores resultados na busca de suas metas de educação ambiental, recuperação do rio Coruripe, oferta equilibrada de água para o abastecimento humano, animal, produção agrícola e industrial. Sem perder o foco, a AGER tem trabalhado para atender aos anseios do comitê, dando resultados visíveis de melhoria socioambiental em sua área de atuação. O projeto Record nasceu dos anseios do comitê, com o empenho dos membros do Médio Coruripe, liderados, à época, pelo seu presidente, Geraldo Gomes de Barros Neto, e com suporte da AGER. Foi agraciado pelo programa Petrobras Ambiental. Esse projeto deu excelentes resultados, mostrando valer a pena lutar por muito tempo para tentar organizar a sociedade no comitê e estruturar a sua secretaria executiva. Então, senhores, essa forma protocolar de abrir essa sessão dá motivos para o dia de hoje, que é algo que deve ser, sim, carimbado, chancelado, como um empenho não individual, mas coletivo. E com a participação, que nós sabemos que não é fácil, unir, de um lado, especialistas, poder público, iniciativa privada, a comunidade, professores,
pessoas que querem o bem da sua comunidade, saírem da sua zona de conforto, pensarem coletivamente e conseguirem um resultado. E os senhores já conseguiram isso. Então, conheço de perto o poder de articulação do atual presidente, Alex Gama, que já contribuiu em várias etapas para esse Estado, assumindo grandes responsabilidades como secretário de Estado, também agora presidente da AGER, antes de ser presidente, mas já fazendo parte diretamente, como comentávamos há pouco, é uma das figuras que poderia escolher onde morar, e ele escolheu. E para a nossa cidade escolheu morar em Alagoas. E continua contribuindo no que pode para um desenvolvimento coletivo e sustentável. Então, falar dessas atividades que influenciam diretamente na vida de muitos alagoanos, podemos nos restringir aqui a alguns municípios, ou então há vários municípios que passam pela bacia hidrográfica do Rio São Francisco, mas esse trabalho vai muito mais além. Quando percebemos, e eu fui conferir o projeto Record, como ele funciona, fica em Teotônio Vilela mesmo, ou um pouco exatamente em Teotônio Vilela. Então, um local extremamente conservado, um local que dá prazer em visitar, e fico muito feliz em saber que as crianças, que os jovens frequentam, que tem ali cursos de capacitação, que tem ali uma demonstração do que é se preocupar a longo prazo, se preocupar com o próximo, se preocupar com si mesmo, se preocupando com o ambiente. Então, essa visão de sustentabilidade, às vezes, quando tem alguém radical na frente, acaba afastando. Mas não é a situação do Geraldo Gomes de Barros Neto. É uma pessoa que tem bom senso na sua essência, que tem capacidade de realizar e que agregou, e que sabe qual é o sinônimo de sustentabilidade, que não é olhar única e exclusivamente para a visão ambiental por natureza e achar que não se deve preocupar com a área econômica, com a área social. Então, é esse tripé da economia, da sociedade e da área ambiental que deve prevalecer no conceito mais autêntico do que se é sustentabilidade. Acredito que é dessa forma, Geraldo, que você conseguiu agregar seguidores, conseguiu, apesar de ser jovem, demonstrar uma garra e uma competência singular, porque essas frases não saíram de sua boca, mas sim de pessoas que trabalham com você. E a melhor forma de saber como é que uma pessoa gere não é conversando com o patrão, é conversando com quem trabalha com ele. Então, você tem uma equipe, teve e tem ainda, que faz parte, uma equipe que reconhece o seu empenho pessoal e, principalmente, a sua capacidade. Então, é um time que já deu certo, é um time que tem muito a contribuir para esse Estado e que desenvolveu um verdadeiro projeto de resgate socioambiental. Fui conferir também como é simples e que, às vezes, é complexo pela parte burocrática, quando o Estado pensa como fazer para recuperar uma nascente. E aí acredito que alguns dos senhores aqui colocam diretamente a mão na massa e vão ao local e conseguem, com cimento, com a expertise, cada vez mais melhorar a um baixo custo as nascentes dos rios, fazendo com que se crie uma nova esperança nesse jorrar de águas. Então, essas nascentes que geralmente apresentam um grande impacto ambiental quando elas estão mortas, quando se tem alguém lutando para sobreviver à fonte natural da vida, com certeza é motivo de reconhecimento. Então, aliado a esse trabalho de reflorestamento também que é feito, acredito que são mais de 100 mil mudas, salvo engano, 300 mil mudas plantadas. Então, um trabalho essencial de reflorestamento que faz com que a gente tenha, sim, esperança em dias melhores. Além disso, toda a preocupação com a pesquisa científica, com o trabalho de educação ambiental, como eu falei aqui, levando alunos, jovens, para a associação, mas também saindo
da associação, indo até as escolas, conversando com professores, conversando com alunos, com líderes comunitários, com a sociedade em geral, fazendo com que se crie um clima de proteção. Porque a primeira e a grande dificuldade, eu acredito, senhores, que deve ser justamente demonstrar que aquele rio tem dono, que o dono é o cidadão. Então, a partir do momento que você sabe que o rio é seu, naturalmente você passa a cuidar. Então, cuidando, você vai evitar que outras pessoas também não cuidem, e aí se cria todo um ciclo. Então, quero aqui dizer que estou muito feliz por estar neste momento celebrando com vocês um momento único no ano em que a Assembleia concede uma comenda de mérito ambiental para aquela associação, para aquelas pessoas que interferem diretamente na preservação ambiental do nosso estado de Alagoas. Então, sendo assim, quero dar boas-vindas a todos e que possamos prosseguir com a nossa audiência. Com a palavra agora, a excelentíssima deputada estadual Jô Pereira. Bom dia a todos, a todas e a todos, né? É uma imensa satisfação e alegria estar aqui hoje, compartilhando e dividindo um momento de tamanha alegria, como é a entrega desta comenda de mérito ambiental à Associação Progestão de Recursos Hídricos do Rio Coruripe. Gostaria de cumprimentar o deputado Rodrigo Cunha, parabenizá-lo pela iniciativa da comenda e dizer, deputado Rodrigo Cunha, que pode ter certeza que essa é uma das comendas mais merecidas que nós entregamos aqui na Assembleia Legislativa no dia de hoje. Merecida porque o trabalho que a Associação AGE fez e faz, não só pela bacia hidrográfica do Rio Coruripe, é imprescindível para a recuperação ambiental, para a preservação ambiental, não só da região da bacia hidrográfica do Rio Coruripe, mas para todo o estado de Alagoas. E eu gostaria de, durante a minha fala, que vai ser muito breve, pontuar algumas considerações acerca desse trabalho. Cumprimentar a mesa, na pessoa do Dr. Geraldo, que presidiu a AGE durante todo o período de execução do trabalho Record, e na pessoa do Alex Gama, que hoje preside a AGE no momento de novos desafios, de novas perspectivas. E gostaria de cumprimentar, e os demais sintam-se cumprimentados, e cumprimentar as pessoas que vieram prestigiar esse momento, na pessoa de 3 mulheres aqui, e que todos se sintam abraçados. A Elza, secretária executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Coruripe, por todo o seu serviço e toda a sua dedicação. Cumprimentar a professora Josefa Adriana, que até hoje me emociona e que me emocionou no momento que nós fizemos uma audiência pública na cidade de Palmeira dos Índios, porque é lá que nasce o Rio Coruripe, e ela se emocionou ao ver como estava a nascente do Rio Coruripe. Isso é de pessoas como você, professora, que nós precisamos. É de pessoa com o seu amor, com a sua dedicação, que nós precisamos para manter a biodiversidade da nossa fauna, da nossa flora e a condição do Rio Coruripe, não só do Rio Coruripe, que a gente vai fazer um paralelo com toda a bacia, com todos os recursos hídricos aqui do estado de Alagoas. E a outra pessoa seria a dona Ieda, uma mulher de fibra, de fé, de coragem, de muita determinação, né? Ao longo dos seu filho acabava de me dizer, dos seus 90 anos,
mas quero a receita, né, para manter esse vigor e essa vontade de lutar por aquilo que acredita. A Dona Ieda eu conheci lá em Teotônio Vilela. Ela administrava a creche Vovó Ieda, que era mantida em parceria com o município, mas grande parte pela usina Seresta, que também abraça com muito vigor o projeto da Record. E já naquele momento, quando o Teotônio Vilela era campeão em mortalidade infantil, Dona Ieda prestava um serviço sem precedente e que aquela cidade agradece até os dias de hoje. Então, no nome dessas 3 mulheres, eu gostaria de abraçar a todos e a todas aqui presentes. Gostaria de também dizer que a fundação da AGE, a fundação do Projeto Record, lá atrás, deputado Rodrigo Cunha, eu tive... E por que a gente se encanta e apoia de uma maneira muito decisiva o que esses homens e mulheres vêm fazendo. Lá atrás, quando a gente participou da audiência pública lá em Palmeira dos Índios, passamos um vídeo que mostrava a participação do Alex, bem novinho, mas já tinha cabelo branco, né? Já... juntamente com meu pai, enquanto prefeito de Junqueiro, e do Joãozinho, gordinho naquela época, né? Prefeito de Teotônio Vilela. Então, já sabendo da importância da preservação do rio Coruripe para a região, o médio Coruripe, né, no caso, o baixo Coruripe também muito importante, e o alto Coruripe, que começa lá em Palmeira dos Índios. Querer dizer que já se passou, acho que mais de 15 anos, né, da fundação da agência, da associação, né, da Associação Progestão de Recursos Hídricos. A gente estava lendo ali o livro que foi publicado com o encerramento do Projeto Record, que pontua de uma maneira muito certa. Quando a gente olha para trás, muito já foi feito, mas no momento nós precisamos olhar também para o futuro, e muito precisamos fazer. Já existem ações que a associação AGE pontuou como necessárias para o Alto, Médio e Baixo São Francisco, e essas ações elas precisam acontecer. O comitê faz parte de toda essa discussão, é o primeiro comitê de bacia hidrográfica do estado de Alagoas, e a função, o objetivo, a missão da AGE, ela ultrapassa a bacia hidrográfica do rio Coruripe, porque vocês são espelho. Vocês são exemplo. É por conta do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Coruripe, deputado Rodrigo Cunha, que todos os demais comitês foram escolhidos ao longo desse ano de 2017. Então, a AGER tem um papel importantíssimo para todo o estado de Alagoas, porque vocês são semente que geraram já frutos de exemplo para outras bacias hidrográficas que tiveram seus comitês organizados, e é uma experiência que nós não podemos deixar de contar com ela para o fortalecimento da restauração ambiental, da conservação e preservação da biodiversidade, principalmente da biodiversidade da Mata Atlântica, principalmente quando a gente fala do complexo lagunar, quando a gente fala da bacia hidrográfica do Rio Piauí e de tantas outras bacias que os comitês foram escolhidos esse ano. Eu espero que a escolha desse comitê, que o estado de Alagoas possa, Alex, contar com a vasta experiência, Geraldo, que vocês têm na AGE, e enquanto deputados, nós vamos estar aqui atentos também o andamento da política de preservação de recursos hídricos da Secretaria de Estado de Alagoas, para que a gente possa aprender, não errando, mas aprender com os erros e com os acertos da AGE. Essa é a minha grande homenagem a essa associação que tanto prestou serviço e que tenho certeza vai prestar ao nosso Estado. Muito obrigada e os meus parabéns.
Com a palavra agora o senhor Márcio Barbosa, representante da Universidade Federal de Alagoas. Senhor deputado Rodrigo Cunha, senhora deputada João Pereira, senhor Geraldo Barros Gomes Neto, Alex Gama, né, que eu tenho a honra de compartilhar de sua amizade de muito tempo, né, desde o tempo de academia, e senhor presidente da BRH, Vladimir Caramore. Eu trago os cumprimentos da magnífica reitora, professora Valéria Vieira, e do vice-reitor, professor Valéria Correia e professor José Vieira. Quero dizer que, bom dia, senhores e senhoras, né? Quero dizer que é uma enorme satisfação participar dessa comenda, né, dessa solenidade, onde reconhece um brilhante trabalho desenvolvido pela AGER, né, e o Comitê da Região Hidrográfica do Rio Coruripe. Eu já participei do comitê há uns anos atrás e vi a força que esse comitê tem em articular todos os entes que participam daquela região hidrográfica. E uma coisa que também a gente tem que destacar é o poder de articulação do engenheiro Alex em trazer para esse trabalho também a academia, né, trazendo a UNEAL com a professora Josefa, né, também convidando a gente, instigando a gente enquanto pesquisadores. Ainda no início dessa sessão, Alex já reuniu um grupo aqui e firmamos um acordo, né, de mais uma atuação em prol do comitê, e ele, como tem esse poder de persuasão, já aceitamos desde já o convite, e essa semana ainda ele já se prontificou a ir até a academia para que nós possamos traçar um novo projeto, né, uma nova ação para o comitê. Então, eu acho que todo esse trabalho tem sido registrado pela imprensa, tem sido registrado por esse brilhante publicação que tive agora acesso e estava folheando ali ao longo da apresentação dos senhores. E também é de extrema importância essa solenidade, né, onde essa casa que discute os projetos de Alagoas faz essa comenda, esse reconhecimento ao trabalho. O deputado Rodrigo Cunha tem se destacado bastante, eu converso sempre com meus colegas de academia, ele tem se destacado em diversas áreas, e essa área também ambiental, né, que é uma área de vital importância para o crescimento do estado de Alagoas. O senhor demonstra, deputado, com essa ação, que também tem essa preocupação, né, no desenvolvimento do nosso estado. Então, com essas palavras, eu gostaria de agradecer o convite, né, e parabenizar em nome da Universidade Federal de Alagoas a comenda. Parabéns. Nesta ocasião, o deputado Rodrigo Cunha irá entregar uma homenagem ao senhor Alex Gama, presidente da Associação Progestão de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Coruripe, AGER. Com a palavra agora, o homenageado senhor Alex Gama. Bom dia a todos. Queria iniciar a minha fala de agradecimento, porque o momento é de agradecimento. Quero falar da minha emoção de estar aqui hoje, deputado Rodrigo Cunha, deputada João Pereira,
deputada que me aproximei mais recentemente, mas tão intensa é a energia dessa mulher, né, que contagia qualquer pessoa que se aproxima. Eu tenho uma honra, deputada, muito grande, né, hoje de dizer que sou seu amigo, porque você, né, me cativou com as suas ações, com o seu jeito simples, né, e tão intenso de trabalhar aquilo que você bem vem fazendo, que é em prol do nosso estado de Alagoas. Muito obrigado pela sua amizade e sua confiança também. E ao deputado Rodrigo Cunha, meu conterrâneo de Arapiraca, um jovem deputado brilhante, né, um exemplo para o Brasil do que é se fazer a política que hoje precisamos para o nosso país e, em especial, para o nosso estado de Alagoas. Portanto, o meu estado de espírito hoje, né, está exaltado, está animado em estar aqui nessa casa, é a casa do povo alagoano, a casa que representa a nossa sociedade, e está aqui hoje representando a AGER, a nossa Associação para a Gestão dos Recursos Hídricos da região hidrográfica do Coruripe. Nesse momento aqui é um momento de grande alegria para a gente. Alegria que a gente nem esperava ter, mas teve. Como a gente não espera nascer e vem. E a gente, quando está aqui, está tão bom, não quer ir embora, mas vai, né? E o que a gente vai fazer nesse intervalo de tempo, minha gente? Então, esse é um momento muito especial, deputado. Muito obrigado. A AGER, que nasceu, Vlad. Chamo de Vlad por ser um colega, um companheiro do dia a dia, professor Vladimir Caramori, que tem doutorado na área de Engenharia de Recursos Hídricos, meu grande amigo, um conselheiro, parceiro da BRH. Eu represento a Associação Brasileira de Recursos Hídricos no Comitê do Rio Coruripe. E quando nasceu a AGER, né, muitos não sabem aqui, mas ela nasceu lá em João Pessoa, foi no simpósio da BRH, quando o Comitê do Coruripe fazia as suas reuniões desde 2002 e não tinha como executar, porque o comitê é uma assembleia deliberativa, mas não é executiva. E aí tivemos a ideia de fazer um seminário no ano de 2005, aqui no Maceió Marotel, onde a BRH facilitou e articulou a vinda da Flávia Barros, da Agência Nacional de Águas, o Marcelo, que era um advogado do PCJ, que é o maior, né, na época, e mais atuante comitê de bacia hidrográfica do país, que é o Piracicaba, Capivari, Jundiaí. O Flávio veio dar a sua contribuição nesse seminário. E, por último, né, e tão importante, foi a vinda desse homem chamado João Jerônimo, no ano de 2005, que ele, na época, representava o comitê do Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, que era a AGEVAP, a Agência de Bacia do Vale do Paraíba do Sul. Esse homem, depois de uma brilhante palestra, ele resumiu dizendo o seguinte: Alex, se vocês querem fazer diferente, faça o seguinte: junta 4, 5, 6, 2, 10, 20 pessoas que tenham o mesmo propósito. Cria uma associação, abre uma conta no banco e vão fazer aquilo que vocês estão querendo, porque aquilo que está na 9433, como agência de bacia, hoje é impossível se implantar no Brasil, por questões burocráticas, jurídicas, e assim nós absorvemos o conselho dele. Juntamos pessoas com o mesmo propósito e criamos uma associação. É essa associação hoje, minha gente, que foi concebida, né, em 2005 no seminário no Maceió Marotel, e foi materializada como uma associação no ano de 2007, e hoje, portanto, né, 10 anos de vida da nossa associação, estamos sendo hoje reconhecidos pela nossa Assembleia Legislativa, pelas ações ambientais desenvolvidas pelo Projeto Record, que tão bem foi trabalhado pelo Geraldo Gomes de Barros Neto. Jovem do qual, quando chegou à diretoria da usina Seresta, né, trazia muitas dúvidas sobre o seu papel, o seu empenho, não só como diretor, né, executivo de uma grande empresa, mas como um parceiro para a gestão ambiental e a gestão de recursos hídricos. Geraldo, naquela época, né, tudo que é novo traz dúvidas. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas quão brilhante foi a vinda do Geraldo Neto para a nossa associação, e hoje essa comenda, da qual a AGER é merecedora,
do Prêmio Ambiental Otávio Brandão, ela deve-se, em especial, ao Geraldo Gomes de Barros Neto, porque ele, de fato, se empenhou, montou uma equipe, presidiu a AGE durante 4 anos, de forma brilhante, e ele, né, não mais justo, vai receber essa comenda em nome da nossa associação, porque foi na gestão do Geraldo Neto que tudo aconteceu. Mas a gente também tem consciência, Márcio, de que uma andorinha só não faz verão. Para que ele pudesse fazer o que fez, né, teve toda aquela história do Comitê do Coruripe. E esse comitê, aqui representado pelo Luzenilton, pela professora Adriana, pela Elza, pelo Márcio, que passou pelo comitê e já saiu, e a gente está sempre se renovando, e é importante essa renovação, mas a gente poderia citar aqui o nome de muitas pessoas, mas eu quero fazer um reconhecimento especial ao Aldo, que é produtor de cana no Baixo Coruripe, que está desde as discussões, né, antes de se criar o próprio Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Coruripe, desde o ano 2000. E ele hoje está aqui, né, para ver com seus olhos essa homenagem viva, né, daquele trabalho, Aldo, que a gente começou, né, há 17 anos atrás. Essa história que às vezes desanima a gente, né, e desanima mesmo, porque não é fácil você fazer um trabalho dessa envergadura, e muitas vezes muitos de nós pensamos em desistir. Eu já pensei. Mas são reconhecimentos como esse que nos motiva. E certamente eu tenho certeza que o comitê da região hidrográfica do Rio Coruripe, que é o motivo principal da vida da AGE, porque a AGE nasceu para servir como secretaria executiva desse comitê, além de fazer tantas ações que nos trouxe aqui hoje, Geraldo. Mas o nosso propósito, enquanto associação, foi criada para ser suporte desse comitê de bacia, e que é uma referência não só para o estado de Alagoas, ela é uma referência para o Brasil. Arthur, a nossa AGE, o nosso comitê e Alagoas é uma referência para o Brasil. E por que eu digo isso? Porque eu conheço o que é gestão de recursos hídricos no Brasil. Nós somos um exemplo, e as pessoas que vieram para Alagoas, conheceu o nosso trabalho, deputada Jó Pereira, se orgulhou do que viu. Parece muito, mas para a gente é pouco. Essa semana eu tinha mandado uma mensagem para o nosso grupo do WhatsApp lá do Comitê do Coruripe, e a mensagem dizia assim: se você quer ver a ilha, saia da ilha. Você tem que sair dela para você olhar. E a gente, muitas vezes, não enxerga o que a gente está fazendo, porque como a gente está dentro da gente, nós não conseguimos sair e olhar para aquilo que a gente está fazendo. E a professora Adriana me mandou uma mensagem no privado, dizendo, cara, quão profundo é isso, porque às vezes a gente não enxerga o que a gente está fazendo. Às vezes estamos fazendo coisas grandiosas e achamos que não estamos fazendo nada. Então, esse reconhecimento que a Assembleia Legislativa de Alagoas faz hoje, deputado, é tão importante para a gente, que vocês enxergaram, porque nós estamos dentro, nós não conseguimos enxergar. E a gente tem tanto a fazer, deputada, aquilo que a senhora falou aqui nessa tribuna. Nós temos muito a fazer e parece que a gente fica cego, né, de tudo que a gente fez de tão importante, né, porque a gente sabe tanta coisa que nós temos ainda para fazer. Então, Arthur, o que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos fez esse ano no estado de Alagoas, de retomar as atividades dos comitês de bacias hidrográficas do Pratagi, do Piauí, do São Miguel, do Celme, né, além de reforçar o nosso trabalho do Coruripe, foi de grande importância. Pode ficar tranquilo, porque o ano de 2017 já valeu a pena o trabalho que vocês fizeram. Era um trabalho que a AGE iria fazer através de um convênio com a própria Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Mas que bom que vieram jovens, né, novos, fora do processo, assim como chegou o Geraldo um dia. E hoje é um cara gigante na área ambiental do estado de Alagoas. Vocês, jovens da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que fizeram esse trabalho brilhante de reativação desses comitês, tomaram uma atitude gigante e que vai fazer toda a diferença para o estado de Alagoas nos próximos anos. Então, pode ir tranquilo para casa, né, porque esse ano leva essa mensagem também para o nosso secretário de Estado, Alexandre Aires, que foi, né, o que ele de mais importante fez, que foi motivar mais pessoas, porque uma andorinha só não faz verão.
Quero fazer uma homenagem especial à família Gomes de Barros, que a gente tem aqui presente os pais do Geraldo e a avó do Geraldo, né? Eu, enquanto secretário de Estado no ano de 2010, prestamos uma homenagem ao trabalho ambiental que o Geraldo fez. Ele estava viajando, estava fora do país, mas a mãe dele foi receber essa homenagem e eu tive a honra de entregar aquela homenagem há 7 anos atrás. E ver a família toda reunida, os seus pais aqui prestigiando esse momento de júbilo, né, de todo o trabalho que o Geraldo fez à frente da nossa associação, é uma alegria muito grande. Quero também agradecer a presença do Luiz Felipe, que hoje ele coordena o Partido Novo no estado de Alagoas, que é um partido político, né, que inicia suas atividades no Brasil desde o ano de 2015, é um partido ainda muito desconhecido, mas que vai fazer história, assim como o Geraldo fez história no nosso comitê. Luiz Felipe, o Partido Novo no Brasil vai fazer história e o Brasil vai reconhecer, né, quão grande e diferenciado é esse trabalho que o Novo se propõe a fazer pelo país. E ao Josan Leite, que hoje aqui representa o Livres, né, o PSL Livres, foi candidato a vereador, né, não teve sucesso na candidatura, mas certamente o que a gente aprendeu nesses 10 anos de AGE é que nem sempre a gente vence, mas o importante é a gente saber para onde está indo, porque quem não sabe para onde vai se perde no caminho. Mas quando a gente sabe para onde vai, não são os tropeços nem as pedras que a gente vai ter que pular, que vai mudar a nossa rota. E a gente tem que saber para onde vai. A AGE sabe para onde vai, esse comitê se renova a cada ano, sabe aonde vai. O Josan, que eu o conheço há 30 anos, sabe para onde vai, e eu fico muito feliz hoje estar aqui representando a nossa associação, que eu ajudei a criar. Fui o primeiro presidente, depois o Alan da usina Coruripe foi o segundo presidente, 2 mandatos do Geraldo, e eu retomo a presidência da associação com uma missão. Essa que o Márcio Barbosa falou agora há pouco, né? Que nós botamos todas as mãos da Elza, da professora Adriana, do Josué, lá de Igaci, do professor Vladimir Caramori, dele e a minha, na intenção de fazer a recuperação ambiental das águas da barragem de Igaci. Então, vamos iniciar um projeto de pesquisa científica, porque a gente não tem ideia do que está ali embaixo daquelas águas em termos de contaminação, para que a gente possa renovar as águas daquele açude ano a ano, com a recuperação hidráulica das descargas de fundo, mas com o conhecimento da ciência que tem a Universidade Federal de Alagoas, da ciência que tem a UNEAL, a Universidade Estadual de Alagoas, e a Prefeitura Municipal de Igaci, junto com a nossa associação. Então, esse selo aqui, Márcio, que nós fizemos hoje, foi só mais uma ação da nossa associação. Nós não podemos fazer tudo, a gente também tem que cuidar, até porque esse é um trabalho voluntário. A gente tem que cuidar das nossas famílias, das nossas vidas, mas jamais descuidar do coletivo. E esse é o caminho que a gente tem traçado para as nossas vidas. Muito obrigado pela homenagem e podem ter certeza que hoje o Alex Gama, a AGE e o Comitê do Coruripe saem renovado e energizado por esse reconhecimento, para que a gente possa continuar dando orgulho ao estado de Alagoas e fazendo o mínimo que a gente pode fazer. Eu digo mínimo porque são tantas coisas que são necessárias serem feitas, que a gente precisa de muitas pessoas conosco. Então, a gente tem que ter essa capacidade de trazer pessoas, porque o pouquinho que cada um fizer vira grande, como é essa grande homenagem de hoje. Muito obrigado. Neste momento, o excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Cunha fará a entrega da comenda Medalha Mérito Ambiental Otávio Brandão à Associação Progestão de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Coruripe ao senhor Geraldo Gomes.
Com a palavra agora, o homenageado, senhor Geraldo. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, a pessoa do ilustríssimo deputado Rodrigo Cunha, que deu essa honra à GE, uma instituição que vem ao longo dos anos lutando por essa causa, realmente, Rodrigo. Agradeço muito. A deputada Jó Pereira, uma pessoa também que eu tive a honra e o prazer de conhecer, uma pessoa muito engajada nessas causas ambientais. O meu mestre, professor de longa data, Alex Gama, que eu tenho a honra de considerar como um amigo hoje pessoal e que junto nessa causa também, que não é fácil, como o Alex disse aqui, já não vai, a gente tenta desistir, mas a paixão e o coração e a determinação não deixa, né? A BRH, que está aqui presente, né? Uma instituição importantíssima também nesse contexto de discussão das diretrizes para os recursos hídricos no estado de Alagoas. O professor Márcio também, que eu já tive a honra de participar em várias reuniões do comitê, né? Aqui todos presentes, professora Josefa Adriana, uma pessoa admirável, que eu tenho também a honra de dizer que pude participar de diversos eventos, uma pessoa inspiradora. A Elza, a nossa eterna Elza, que nunca nos abandona, e por favor, nunca nos abandone mesmo, porque sem você não somos ninguém. Professor Aldo, uma pessoa de boas ideias, uma pessoa que participa sempre com a gente das reuniões, uma pessoa que, como a gente, nunca desiste, né, professor Aldo? Sempre está ali, nos altos e baixos da nossa instituição. A usina Coruripe, que foi a primeira peça inspiradora da minha vida, uma empresa exemplar, uma empresa que até recentemente ganhou prêmios e foi considerada entre as 5 mais empresas de maior responsabilidade ambiental do país. Eu acho que ela é um exemplo sempre a ser seguido, né? Valdir, aqui também outro companheiro de luta, todos aqui presentes. A minha família, que parte ou tudo do que sou, eu devo a eles, a minha formação como pessoa, como indivíduo, a minha intelectualidade, a minha formação como um ser humano, sem dúvida, parte deles. Eu sou somente uma peça que surgiu dessa conjunção e tento seguir em frente. Edinho também está ali, eu estou olhando para ele, mas é um grande amigo, uma pessoa que sempre está junto e participando junto com a Elza, com o comitê. Uma das coisas que eu me sinto mais honrado é por estar sendo homenageado, né, a GE, por pessoas aqui que eu admiro muito. Eu vejo profundidade e sinceridade nisso, e eu acho que essa iniciativa um marco para o estado de Alagoas, porque o elemento água sempre será um elemento estruturante para políticas setoriais. É dela que geram-se conflitos por sua falta, mas até então, como se achava Alagoas um país de abundância, nunca se colocou valor num instrumento tão importante que se chama água. E não seria tão difícil de percebermos isso,
sendo a água a fonte da vida. É dela que surge a agricultura, a possibilidade de cultivar, a possibilidade de se perpetuar como sociedade, como espécie humana, ao longo desses mundaréus e mundaréus de terra que nós vemos por aí, sendo explorados muitas vezes de forma irresponsável. O rio Coruripe é um rio eminentemente alagoano. Isto quer dizer que ele nasce lá em Igaci, Palmeira dos Índios, e deságua em Coruripe. Um rio com 300 ou mais, 350 quilômetros de extensão, perpassando mais de 19 municípios, numa região transitória. Então é uma região que pega o agreste e vem até a zona da mata. E ao longo desses séculos, as pessoas não perceberam que poderia se conviver de forma harmônica entre o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e meio ambiente. Como foi dito aqui pelo nosso ilustríssimo Rodrigo Cunha, existem tripés dentro desse sistema. E esse tripé é o que mantém a harmonia entre os setores da sociedade. Tripé econômico, social, ambiental. Se geram leis num país, como o Plano Estadual de Recursos Hídricos, e encontramos muitas dificuldades de implementação do mesmo. Seja por interesses locais, interesses diversos, o fato é que sem o consenso entre o setor público, os usuários e a sociedade civil, não faremos absolutamente nada. Pelo contrário, continuaremos a enxergar o desenvolvimento desenfreado, característica de um modelo de vida e de um estilo de vida nascido durante a Revolução Industrial. Esse modelo de desenvolvimento prega apenas produção e lucro. Hoje, em pleno século XXI, podemos já falar sobre a revolução tecnológica. Uma nova geração de pessoas que já vem surgindo como um novo estilo de vida. Estamos num momento de transição, obviamente. Gerações mais antigas, gerações novas convivendo em conflito. Precisamos enxergar que hoje, com o advento das novas tecnologias, a gente pode reverter esse quadro de conflito e fazer com que a gente gere produtividade, riqueza e bem-estar social. Não vamos quebrar o fluxo produtivo e o almejo de lucro, nunca. Vamos almejar por isso. Só que usufruindo de tecnologias que permitem a harmonização social. Por exemplo, algo que se discute há muito tempo no estado de Alagoas e que muito pouco foi feito. Não vou dizer nada porque é mentira, mas muito pouco foi feito. Tratamentos de efluentes. Algo hoje dominado, uma tecnologia barata, inclusive, pouco implementada no estado de Alagoas. Continuamos poluindo os nossos rios. Uma cidade, minha gente, com potencial turístico como o estado de Alagoas, ter que conviver com salgadinho.
O Coruripe não é diferente. As comunidades, ao longo dele, têm suas necessidades. Mas, como eu disse, o tratamento de efluentes, ele gera o reaproveitamento da água, ele gera resíduo orgânico que pode ser gerado, ser colocado na agricultura, já processado com uma qualidade nutricional para as plantas muito maior, e ainda pode gerar energia elétrica com o resíduo metano. Algo simples, que poderia estar sendo implementado. Reciclagem de lixo, outro instrumento formidável, né? Eu participo de várias discussões sobre os aterros e tal, e eu acho que isso tem sido implementado com certeza, mas é uma coisa que vem sendo discutido há muito tempo, né? E pelo menos a minha geração viu muito pouca coisa acontecer. Eu acredito que as próximas venham ver mais, mas é uma coisa simples, né? Na agricultura, como eu disse, a gente vive numa fase de transição. Pegamos agreste, pegamos zona da mata, né? Quem é agricultor sabe o que é evapotranspiração. A gente sabe que o manejo de irrigações hoje não muito eficientes, isso pode acarretar num uso exacerbado e desnecessário dessa fonte de água que é o rio. Mas existem instrumentos como projetos de gotejamento, projetos de agricultura de precisão, que possibilita o manejo mais racional. É óbvio que sempre vamos demandar pelo rio, e eu digo mais, o professor Alex Gama, o mestre Alex Gama sempre me ensinou isso, e temos mais, sempre vamos demandar mais, porque a humanidade, ela foi para dominar o mundo mesmo. Ela não vai desaparecer em uma década, em 100 anos. Ela vai evoluir e ela vai crescer mais. De 7 bilhões, vamos para 14 bilhões. E vamos ter que ter todo mundo aqui dentro em harmonia. E é nesse momento que a gente vê a necessidade de implementar ações ambientais. A humanidade cresce, a economia se desenvolve, mas sempre nos recaímos numa questão chamada meio ambiente. A mãe natureza, se alguns preferirem. Ninguém vive sem mãe. Nós somos frutos dela. Uma coisa que mais me impressiona, sabe o que é? A gente discutia ainda sobre desmatamento. Quando se surgiu o projeto Genoma, deputado Rodrigo Cunha. O que eu quero dizer com isso? Que exatamente no momento histórico da humanidade, onde temos condições de fazer um mapeamento genético de todo o planeta, que a gente percebe o valor agregado incomensurável que tem no genoma das espécies para a nossa própria sobrevivência, para a cura de várias doenças que hoje não tem cura. A tecnologia, ela evoluiu a esse nível, da gente conseguir ir para o DNA das espécies, interligá-los e usar esse genoma para poder salvar vidas. É exatamente neste momento histórico da humanidade que discutimos ainda sobre a importância ou não do meio ambiente, das espécies, da interligação entre as espécies nesse planeta. Uma coisa que bastava ter um princípio básico: respeito mútuo. Mas como a gente fala em economia, em desenvolvimento, em lucro, eu volto a frisar: não existirá produtividade, não existirá lucro sem uma harmonização social e ambiental, sem esse tripé básico. Hoje falta água, é fato, e vamos precisar de mais água. Então,
façamos projetos em prol da revitalização e do aumento e regularização dos fluxos hídricos de nossos rios. Paremos de jogar esgoto nos rios. Mata ciliar, quando eu falei esse nome, as pessoas riram da minha cara, isso há 5 anos atrás. Ambientalista, você é um ambientalista, mata ciliar, não sei o quê. Mata ciliar, tire os cílios dos seus olhos e veja o que acontece. A mata ciliar é fundamental para evitar a erosão dos rios, para fazer um filtro natural de potenciais poluentes que podem chegar ao rio. É um corredor ecológico para preservar exatamente esse fluxo genômico que perpassa por todo o estado e que hoje morrem nas estradas, porque destruímos o seu habitat por ganância apenas. Ninguém vai ficar mais pobre porque vai preservar o leito do rio. Pelo contrário, nós vamos conviver em mais harmonia. Vamos preservar um patrimônio imaterial, que é o genoma que existe nesse planeta. Nós vamos salvar os rios, que é fonte da nossa sobrevivência. Então, como um cidadão que tem um mínimo de responsabilidade cívica, o que eu fiz e o que todos que nós aqui fizemos não é só paixão, é fruto de um dever nosso, que é entregar um mundo melhor para as novas gerações. Eu vou ter uma filha agora, e eu não tenho a menor dúvida que eu e minha esposa Caroline desejamos um mundo melhor do que um mundo hoje de extrema pobreza, corrupção, brigas, conflitos sociais, por um mero falta de bom senso. Viver em coletividade significa viver em mútuo respeito. E isso não quer dizer que sirva apenas para uma espécie, como é a humana. Isso serve para todos nós. E eu digo mais, o ser humano é o que mais usufrui de todas as outras espécies, porque a gente vai extingui-las, se sabemos que precisamos dela. Então, dentro do Plano Estadual de Recursos Hídricos, tem 4 pontos que eu acho fundamental para encerrar o meu assunto, minha fala, mas que eu acho importante frisar aqui, porque eu acho que essa comenda, esse prêmio, essa homenagem, deputado Rodrigo Cunha, veio em muito boa hora, porque a instituição passa por dificuldades, a instituição, ela não tem recurso provindo de lugar nenhum, é tudo fruto de apoio voluntário. Se não existirem pessoas que disponibilizem um tempo de graça para que a instituição não morra, ela vai morrer. Você falou uma coisa certa. É uma honra ter um Alex Gama aqui, ao lado, presidindo a AGE. É um homem que poderia estar em qualquer lugar do Brasil. Um homem reconhecido em termos nacionais como um dos melhores conhecedores de recursos hídricos. Quantos planos de recursos hídricos ele já fez em outros estados? Vários, inúmeros, incontáveis. Mas está aqui, presidindo a AGE, que não lhe proporciona, além do dever cívico, absolutamente nada. Tendo o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, podendo ser disponibilizado para que os comitês fluam
conforme o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Não é pedir muito, é pedir o básico. Os comitês, deputado Rodrigo Cunha, deputada Jó Pereira, vão morrer se continuar assim. Porque depois dessa geração nossa, de guerreiros, eu duvido muito que a nova geração vai querer tocar da forma como está hoje. Duvido muito. A melhoria das disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas em quantidade e qualidade, redução de conflitos rurais e potenciais, de uso da água, bem como evitar eventos hidrológicos críticos, percepção da conservação da água como valor socioambiental relevante, instrumentalizar as esferas do setor público, usuários e sociedade civil, através de reuniões, através de diálogo, para que se fomente os planos estaduais e as diretrizes necessárias para a recuperação dos recursos hídricos no estado de Alagoas. Esse é um dever de todos nós, está na Constituição, está no Plano Estadual de Recursos Hídricos, é lei. Temos que segui-la. Então, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, sairemos dessa porta aqui revitalizados, deputado, pelo reconhecimento, mais aguerridos ainda em prol dessa luta e esperançosos de que possamos conseguir o necessário para a nossa sobrevivência. A nossa humilde sobrevivência, que não é fácil. E é um grande bem e patrimônio imaterial que temos. Vamos preservá-lo. Muito obrigado pelo prêmio, pela consideração. Obrigado a todos por terem vindo. E seguimos em frente. Sigamos em frente. Muito obrigado. Nós vamos assistir agora um vídeo sobre reflorestamento.
você tem a consciência do coletivo e tem a consciência de que esse mundo é finito, de que os recursos naturais são finitos e que outras gerações dependem desses recursos para sobreviver, é nesse momento que eu me sinto gratificado, porque eu sei que eu estou fazendo um bem à continuidade da vida no planeta. Então é isso que me motiva dentro do Projeto Record. Tudo é compartilhado. Reflorestar. À medida que a humanidade, que a sociedade, no modo geral, vai crescendo e se desenvolvendo, necessariamente ela vai precisar cada vez mais de um bem limitado que é a água. E o reflorestamento entra nesse aspecto exatamente para podermos preservar esse bem que é limitado. E além de ser limitado, ele é frágil, porque ele depende da forma como a sociedade se desenvolve para poder ser preservado. A mata ciliar é a mata que ocorre no entorno dos mananciais hídricos, certo? De rios, lagoas, enfim. Todo manancial hídrico, ele deve ter uma área reflorestada, uma área de floresta para preservação da água. Diminui a evapotranspiração e mantém a umidade do local, fazendo com que essas nascentes, esses rios, essas lagoas não sequem. Percorrendo os fragmentos, a gente depara com a ave que é de porte bonito, grande. A produção de semente e frutos são boas. Aí essa aí é uma matriz da gente. A matriz é onde a gente faz todas as coletas de semente. Ela recebe uma etiquetazinha com a identificação da área, da espécie e do indivíduo. As pessoas, de uma forma geral, querem reflorestar sem prestar atenção nas espécies que são adaptadas àqueles ambientes. Elas acham que porque precisa plantar e planta qualquer coisa. Na realidade, você precisa fazer o levantamento florístico da região, saber quais são as espécies que são ocorrentes naquela área, que aí você utiliza aquelas espécies nativas. Então, a flora e a fauna vão estar associadas ao lugar onde você vai fazer esse reflorestamento. Então, é imprescindível que você conheça a flora do lugar onde você vai reflorestar para que você tenha um sucesso nessa atividade. Existem 3 métodos de beneficiamento aqui de semente. Existe a quebra de dormência, existe a escarificação da semente e existe o tradicional, que a gente põe a semente no recipiente e fica por 24 horas ela de molho. A quebra de dormência é feita naquelas sementes pequenas que a gente não consegue escarificar ela. Tem que ser feita para levar um choque térmico e ela está lá. Quando instala, ela hidrata. O método de quebra de dormência é a água aquecida com 90 graus, põe a semente por 2 a 3 minutos, depois retira a água, deixa só a semente, joga ela numa água fria, ela recebe esse choque térmico, aí instala. É onde a água consegue entrar na semente e aí facilita a germinação. A gente reduz o tempo de germinação de, digamos, uma semente que passa 8 dias para germinar, ela germina com 3 dias, 2, 3 dias.
As sementes que precisam passar por escarificação são aquelas sementes de porte maior e que tem também a película dura, né? A água bate e escorre. Escarificação é o seguinte, é ralar ela até chegar na parte interna da semente. É ter um pouquinho de cuidado para que não pegue na parte germinativa da semente. Tem que procurar o lado que não vá comprometer a germinação. Essa parte aqui é onde induz a germinação. Aí a gente tem que fazer na costinha da semente. Feita a escarificação, deixa ela de molho por 24 horas e aí a semente é hidratada. Quando ela é hidratada, rapidinho ela germina. A importância justamente é essa, é preservar a biodiversidade, manter a flora e a fauna preservada nessa região. Evitando também a erosão das margens do rio, que está acabando com a nossa várzea, porque essa erosão favorece muito a entrada de água salgada, que está salinizando bastante e acabando com o pasto. O que você vai perder em área reflorestando, na realidade você vai ganhar muito mais em produtividade. É isso que as pessoas deveriam se atentar, porque na realidade você não está perdendo. Você está ganhando e muito, só que é um ganho futuro, no futuro. Eu me lembro de quando criança, a produtividade dessa área era enorme. Em arroz, em cana, em pasto, em tudo. A produtividade ali baixou sensivelmente por conta de áreas salinizadas e uma erosão muito grande. Então a gente utiliza modelos de reflorestamento hoje que tanto ajuda a acelerar a parte natural de um reflorestamento, como um reflorestamento convencional, onde a gente tem uma produção em viveiro, sacolas, onde a gente tem o plantio, a semeadura direta no viveiro, transplantio para a sacola e da sacola para o campo. Já com a muda produzida aqui no viveiro, já num tamanho ideal para o plantio, mais ou menos 50, 60 centímetros. Aí essa muda é destinada ao plantio nas matas ciliares aqui do rio. Existe plantio que a gente leva o substrato de fora, uma adubação, no caso necessário, dependente da área. Então essa área ela começou a ser trabalhada há 4 anos atrás. Todo o sucesso de uma revegetação, ou seja, de um reflorestamento, depende dos seus cuidados. Seja ele florestal, seja ele de tratos culturais, que é desde um tratamento das mudas plantadas, né, desde o seu monitoramento para ver aquelas que teve uma taxa de mortalidade, até aquelas que hoje elas conseguem obter um nível mais alto de resiliência e trazer as outras, aquelas pioneiras que vão fazendo aquele manto, que vão protegendo, sombreando o leito do rio e assim, consequentemente, trazendo aquelas mais de clímax, né, que hoje a gente consegue fazer um adensamento, um enriquecimento florestal através de plantas secundárias, plantas tardias. É uma cadeia de coisas, de necessidades e de interligações entre diversos sistemas, seja ele humano, seja ele biológico, seja ele silvestre, que depende desse curso natural que é a mata ciliar ao longo do rio. São ciclos econômicos que influenciam tudo isso e o próprio homem que há pouco tempo atrás não prestava muito atenção ao mal que ele estava causando a ele próprio, que é o que a gente vê hoje, né? Hoje a gente já sabe que as pessoas têm uma consciência melhor. São projetos como esse, de Projeto Record, que vem resgatar essa cultura de que a gente vive do meio ambiente, a gente não vive sem ele. Então a gente agora está trabalhando demais para recuperar uma coisa que, se a gente tivesse esse conhecimento antes, talvez não fosse preciso tanto empenho.
Eu me arrisco a dizer que já foram quase 2 milhões de mudas plantadas aqui na região da bacia hidrográfica do Curu nos últimos 10 anos. Então, assim, trabalhos estão sendo feitos, mas não adianta se fazer o trabalho se o setor público não estabelece como uma prioridade a questão da educação ambiental, porque o mais caro disso tudo não é o reflorestar, é o conscientizar. Porque você imagine o quão caro fica eu plantar e você desmatar, eu recuperar e você degradar. Então, esse é o custo mais caro que tem nesse processo, é a não conscientização. Em nome desta Casa Legislativa, agradecemos a presença de todos e convidamos as autoridades e convidados presentes para que, em posição oficial, possamos ouvir e entoar o hino de Alagoas. Alagoas, estrela radiosa, que refúgio ao sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs, alma pura de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira fugir sobre nós, e maiores, mais fortes nos faz. Tu, liberdade formosa, gloriosa hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Salve, ó terra que entrando no templo, caulhovante da indústria te vas, dando às tuas irmãs este exemplo de trabalho e progresso na paz. Sus os hinos de glória já troam, a teus pés os rosais vêm florir, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao porvir. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Senhor presidente, cabe-me informar a Vossa Excelência que toda a pauta estabelecida e pré-aprovada para esta sessão solene foi integralmente cumprida. Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Cunha para o encerramento desta sessão solene. Senhores e senhoras,
Com certeza, a manhã de hoje se justifica essa merecida homenagem de mérito ambiental à Associação AGER, que faz um excelente trabalho em nosso estado. Então, sendo assim, ouvindo o discurso do filho do seu Juarez, do filho da dona Regina, eu tenho certeza, Geraldo, que você está estimulando que outras pessoas olhem para a causa ambiental. Com esse vídeo aqui, eu também consigo fazer um paralelo com o que é também a minha luta diária. Nós temos uma causa. Sua causa é que as pessoas se preocupem com a educação ambiental. Minha causa, digamos assim, como também é da deputada Jó, é que as pessoas se preocupem também com a educação política. Sua causa aqui é passar para as pessoas que elas não vivem sem o meio ambiente. Minha causa também é dizer para as pessoas que elas não vivem sem política. Dizer que ninguém sozinho vai resolver o problema. Mas não vamos esperar que surjam pessoas para resolver esses problemas. Vamos, cada um na sua atividade, fazer tudo o que está ao nosso alcance para transformar esse estado, para mudar a realidade de um dos estados que tem os piores índices desse país. Índices de sobrevivência, que temos ainda uma mãe, que é a mãe natureza, que precisa de um olhar diferenciado, que precisa ter esse trabalho de educação em todas as esferas, desde a educação básica, a política, a ambiental. Mas o mais importante de tudo, Alex, é não esperar que os outros façam. Não esperar que surja alguém e entre na política para resolver os problemas. Então, você, no seu discurso, também mencionou isso. A importância do nosso dever cívico, da nossa coragem republicana de querer sempre interferir e não achar que essa terra aqui tem dono. Não é isso. Todos nós somos responsáveis. Tem que ter um despertar na mente dos alagoanos para, de fato, passar esse estado a limpo. Não tem em canto nenhum escrito que nós temos que ser sempre o pior em tudo, que o nosso povo está fadado a um insucesso, de forma alguma. Nosso povo é vitorioso, nosso povo é alegre. Desde o ressurgimento do Pinto da Madrugada, está ali nosso amigo Herman Braga, que semana passada assumiu a direção de um bloco tradicional para trabalhar mesmo com a nossa cultura, até o trabalho importantíssimo que vocês fizeram e que fazem de recuperação das nascentes. Então, de tudo passa por um sentimento único, que é querer o melhor ao próximo, que é exigir respeito, e que tenho certeza que não existe ninguém melhor ou pior que ninguém. Você falou algo belíssimo, a história da ilha, e é um excelente exemplo, é um estímulo, porque eu também passo muito por isso. No dia a dia, tenho certeza que a deputada Jó Pereira também, porque no dia a dia também é uma combativa comigo aqui, então a gente vive sequências de trabalho, de segunda a segunda, temas diferenciados, e é necessário sair da ilha para perceber que é importante esse trabalho de formiguinha, é importante esse trabalho de andorinha. Então, se a gente estivesse no nosso sofá, as coisas não iriam mudar. Então, estando aqui, mais pessoas querendo também interferir, é o que pode tornar esse Estado o que de fato ele é, um Estado de vencedores. Então, sendo assim, senhores, quero aqui agradecer a presença de todas e declaro encerrado essa sessão. Obrigado.